Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy, porque o azar me persegue. Estamos gravando no dia 19 de 3 de 2025. Amanhã é aniversário do meu querido irmão, às 11h17 da noite, inclusive. Um abraço pra ele, amo muito ele. E no episódio de hoje temos muitas coisas pra falar, muitas coisas, né? Normalmente eu fico aqui enrolando, fico falando que porra, que não sei o que que é a sociedade, the society, né? Fica que de society, né? Com aquela coisa meio coringa, reclamo, falo de economia, que é o assunto que eu gosto, depois eu falo do brasileiro, eu amo o Brasil, mas eu odeio o brasileiro. E aí depois eu falo mal de famoso, que eu amo falar mal de famoso, dá um prazer enorme. Aí depois vai passando, vai passando, vai passando. O podcast vira isso, né? Vira essa lenga-lenga do caralho. O nome do podcast, nosso lenga-lenga, é um puta nome, inclusive, que eu podia dar pra podcast. Tem várias coisas aí que eu penso em botar nomes de quadros, que eu penso, pô, vou criar um quadro só pra esse nome, que é bom o nome. Aí depois eu penso, porra, mas já faço podcast, já estamos aí, entendeu? Já estamos fazendo a parte, ninguém me vê mesmo, ninguém vê o que eu produzo mesmo, então vai ter que ser. E aí, no episódio 41, nós estamos no episódio 41 deste podcast, eu gravo desde o finalzinho de 2023, finalzinho eu voltei a gravar podcast. Aí, eu Eu, putz, eu ia ver alguma coisa aqui no meu. Olha, caralho, olha, eu tô no Google Drive, daí fica tudo branco, daí aparece minha cara ficar branca. Agora se eu boto em outro. Nossa, tem uma diferença significativa. Tá, mas o que eu tava falando era em relação a. Porra, era. Não, no episódio 41, eu ia ver até aqui agora, se é mesmo 41. Deixa eu ver aqui. Tô entrando no Spotify for Creators. The Books on the Table. Eu penso, porra, eu tenho que fazer esse programa ficar mais engraçado. Os programas é basicamente, porra, como eu só tô falando da minha vida, assim, quer dizer, não é mal é mal falar da minha vida, porque minha vida não é muito interessante. Eu não sou um cara interessante, eu não sou um cara muito. Nossa, meu Deus, a minha vida é o Gugu Dadá, é o Serginho Malandro. O brasileiro tem isso, o brasileiro gosta do palhaço, né? Eu gosto A Praça é Nossa, sabe? Aquela coisa assim do. Gugu, vou te pegar. O programa do Serginho Malandro é só falando sobre sexo, inclusive. Ele tem um podcast e, tipo assim, às vezes eu vejo os cortes do. Eu vi da Xuxa, só vi um, na verdade. Que era o da Xuxa falando da vida sexual do Pelé. Que engraçado pra caralho, inclusive. Mas, tipo assim, é só famoso da Globo. Ai, eu daria pro Cauã Raymond. E, tipo, é só isso. Só isso, o programa todo é só isso. É só as coisas assim, tipo, ai, Juliana Paz. É só, é só famoso falando como que eles pegaram, como é que é a vida de sexual um do outro, entendeu? É um bagulho totalmente aleatório, entendeu? E o que eu tava falando, brasileiro gosta desse coisa de palhaço, ele gosta como é que é, do Ari Toledo. Ah, o Ari Toledo é legal, eu gosto do Ari Toledo. Não é que eu não gosto de Serginho Malandro, mas é que ele é muito caricato. E ele, ao mesmo tempo, ele representa muito o que a comédia brasileira é, no pior sentido e no melhor sentido, né? Daí, é uma merda, basicamente, a comédia brasileira. Quer dizer, não. A comédia brasileira tem bons caras. Tem caras bons, tem caras legais. Mas, tem sempre aquela coisa do palhaço, do cara que fala alto. E o brasileiro tem essa coisa, acha que tá sendo engraçado que fala alto, entendeu? Porra, e não tá, entendeu? Tá sendo chato. E o pior é que todo brasileiro é um pouco assim. Eu também às vezes faço umas coisas assim, daí eu, porra, que merda que eu tô fazendo. E aí. Enfim, que eu perdi completamente o fio da meada. Perdi completamente o que eu tava falando. O que eu ia falar era que eu estou no episódio. Eu ia verificar aqui que eu estou no episódio. Olha, o Spotify estava aberto. No episódio 41 agora, fazendo. No último episódio eu falei da Nova Gírica, Jordan Peters. Foi um episódio bem emocionado pra mim, porque foi um episódio que eu estava refletindo sobre estar produzindo conteúdo pra internet há 5 anos.
E aí eu estava pensando, porra, pensando sobre esses rumos. E eu pensei, pô, eu vou abrir um quadro no canal. Um quadro. Contando piadas escrotas. Que eu tenho um livro. Eu tenho dois livros. Só de piadinhas escrotas. Tá bom? Que é as 369 melhores piadas de sexo. Tá bom? São só piadas assim. Sorte. Só piadas das piores. Entendeu? Das piores. E que eu lerei uma agora. Eu vou ler uma, duas talvez. Eu vou ler uma agora pra vocês. Piada 135. Ouvireis a Bíblia deste podcast. Amém. Versículo, capítulo, piada 135, versículo 49. Por que as mulheres fingem ter orgasmos? Porque elas acham que os homens ligam. Amen. Pronto, acabou. Pô, pior que a piadinha é engraçadinha. A piada é. Vou dar rave da piada. A piada até que é legalzinha, não é tão horrível. Assim, a piada até que. Tá bom, dá pra aturar. Mas esse é outra coisa. Será que o homem liga pra isso? Porque, tipo assim, pouco, as poucas vezes que eu me relacionei, nossa, o bagulho que eu me importava pra caralho. E aí, tipo, eu ficava, não. E assim, tem que ter, eu sou um bostão, entendeu? Eu sou um bostão. E aí, tipo, eu fico vendo aquilo, pô, não, tá legal. Tipo, eu sou um completo idiota. Não, tá legal, pô, tô machucando. Que assim, esses dias eu vi na internet a melhor desculpa, cara, pra ser pinto pequeno. E que eu uso ela direto. Foda-se, eu uso ela o tempo todo. Se às vezes eu fico meio, pô, não tá suficiente, eu uso. Eu falo o seguinte, sabe por que que meu pinto é pequeno, cara? Aí a mina ou o cara pergunta, por quê? Que eu não quero machucar minha princesa. Cara, essa é a melhor desculpa. E aí, tipo, tu olha pra cá de macho. Princesa, cara. Porra, respeita, caralho. E aí, tipo, tem umas coisas assim. E eu fico pensando assim, imagina o Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro, ele, tipo assim, tendo que arranjar uma desculpa pra ver que ele não é bom na cama. Que tem uma história que é a seguinte, tá eu contando a história do Ayrton Senna. Aí, pô, ele era parceiro da Xuxa, porra, tava lá, entendeu? Daí, parceiro de trabalho, né? E aí tava chegando a gente dele, pô, tava lá, o Ayrton Senna vai chegar, o Ayrton Senna vai chegar, tava cheio de gente. Aí todo mundo tinha que sair pra ele entrar, né? Porque o Ayrton Senna, estrelinha, né? Vai ter que ser. Aí o Ayrton Senna tava expulsando todo mundo e ele ficou, porque ele queria conhecer o Ayrton Senna. E aí foi lá, se encontrar, não sei o quê. Aí foi a Xuxa e o Ayrton pro camarim respectivos deles. E aí de repente começou a balançar, assim, a balançar, a balançar. E aí chegou o Sérgio e falou: Acelera, Ayrton! Cara, que momento mágico. Eu gostaria muito. Esse é um momento da história que eu gostaria de estar. Ah, mas você gostaria de estar em qual momento? Copa do Mundo? Morte do John F. Kennedy Jr., até é legal de comentar aqui. Sei lá, o dia. Primeiro homem, o primeiro anfíbio que saiu, o primeiro peixe que saiu para a Terra? Não, eu gostaria de estar quando o Serginho Malandro tivesse falado. Acelera, Ayrton! Esse momento é fantástico. E Fórmula 1 é uma parada muito legal, até voltou a ter, agora tem brasileiro na Fórmula 1, só para legal pra caralho. E eu quero voltar a olhar. Eu não costumava olhar, né? Eu quero voltar a olhar. Tem uma série de Fórmula 1 na Netflix que é muito legal, só que já tem 7 temporadas, tem uns 7 anos, cada temporada tem uma coisa. E é legal pra caralho, Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1.
E aí começou semana passada, se não me engano. E tem o Gabriel Bortoleto agora. E assim, é a primeira vez dele, né? Aquela coisa. Pô, mas ainda tem uma temporada inteira pra gente ver. Pô, o cara é brasileiro, ele tem que honrar a bandeira que ele tá trazendo, cara. Cara, ele tá Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, entendeu? Aí tem uns bostão, Felipe Barrichello e Felipe Massa. Tu quer ficar conhecido por qual, Gabriel Bortoleto? Eu tenho certeza que o Felipe Barrichello, o Rubens Barrichello, desculpa, e o Felipe Massa tu não quer. Então, pô, tem que pensar isso aí. E é foda, tio. É que nem o cara que ele tá jogando a seleção e ele carrega um puta peso da camisa do Brasil. E ao mesmo tempo, conforme tu vai vendo, quando tu é jornalista esportivo, eu não sou jornalista esportivo, mas o que eu vejo os outros falar, isso é um sonho que eu tenho. Eu tenho o sonho de cobrir uma Copa do Mundo. Isso eu tenho sonho mesmo, de cobrir uma Copa do Mundo, tá lá vendo e tal. É um sonho meu. Tá lá, tá vendo, ir no evento da Copa do Mundo, ver os jogadores e tal. Isso é uma parada que nossa, eu gostaria muito de ter essa experiência. E uma temporada de Fórmula 1 também. E aí, que eu estava falando, né? Era que o que eu ia falar do peso da camiseta. E às vezes você vai vendo outros jornalistas falando do Brasil. Às vezes, eu gosto muito de ver gringos falando do Brasil. Então às vezes eu vejo canais de espanhol falando do Brasil, canais em inglês, que é a língua que eu mais domino, falando sobre o Brasil, canais italianos falando sobre o Brasil. Tipo, é realmente interessante, assim, a visão que eles têm da gente. Que é muito aquela coisa assim. Normalmente eu vejo vídeo jornalístico, né? Então acaba trazendo uma visão meio diferente, mais do que de fato, mais próximo do que de fato o Brasil é. Ah, mas no geral a galera acha assim, futebol, samba, cerveja e mulher. O Brasil virou isso, entendeu? E ao mesmo tempo fica um pouquinho do caralho com o Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo, tirando os alemão, mas os alemão têm outro passado meio feio por trás, que pode comemorar as coisas com alegria, com felicidade. Só que ao mesmo tempo, a gente é só isso. Quer dizer, a gente não é só isso. A gente tem, porra, tem comédias maneiras, tem escritores maneiros. A gente inventou o avião. A gente tem, porra, o celular despertando agora. Tem comediantes maneiros, tem escritores maneiros, cineastas maneiros. Tem um monte de coisa maneira, como exemplo, músicas maneiras. Mas ao mesmo tempo, o mundo a gente não fez muita coisa. Isso é uma merda. A gente tem, por exemplo, uma terceira maior indústria de aviação no mundo, que é a Embraer. A aviação super maneira pra cacete também. E aí, pô, só que a gente fica nessa mesmice de sempre, a gente não fala, a gente não sai disso, né, cara? É foda. O Brasil é um país que tá nas grandes economias, grandes territórios e grandes populações. Ou seja, o Brasil tem um potencial do caralho. A gente é um país mestiço pra cacete. É um bagulho muito foda. É um país que pode empregar a gente, que pode se tornar uma puta indústria na biomassa, uma puta indústria na saúde, puta indústria na aviação, umas paradas muito maneiras, assim, fora a indústria cultural. E ficamos aqui nessa mesmice sempre. E ao mesmo tempo é legal ser o cara da festa, ser o gugu, não sei o quê. Ao mesmo tempo é só isso, tudo que é demais não é bom. Então, quando tu tá lá, cara, é que nem amigo. Entendeu? Se tem um amigo que é só festa, uma hora vai morrer o assunto entre tu e eles, o assunto vai ficar repetitivo. Agora, tem um amigo que é só CDF, que é só nerd, uma hora vai ficar meu pai. Então tu tem que sair. Eu não vou mentir, eu não saio muito, mas eu eventualmente procuro sair, procuro me encontrar com os meus amigos. Pô, porque senão tu só fica pensando no trabalho, só fica pensando nessas merdas. Tu vai ser um cara chato, o cara que é monotemático, né? Tem que E aí, às vezes, isso é uma coisa que acontece também. Quando eu era criança, eu tinha mais. Que era tipo assim, agora nem tanto. Eu não sei pra jogar conversa fora, agora eu sei. Tanto que eu tenho um podcast que eu fico jogando meia hora, conversa fora. E falo de qualquer merda. No geral, eu falo de política, né? Que é um assunto relevante. E que eu, pessoalmente, eu gosto de falar e tal. Eu gosto de estar ativo, de certa forma, entre aspas, fazendo bem, entre aspas, fazendo ativismo político. Para o trabalhismo, enfim.
E aí, às vezes acontece, por exemplo, comigo aconteceu quando eu era criança. Eu gostava de assuntos muito específicos. E ninguém gostava. Então eu gostava, por exemplo, eu gosto muito de avião. Ninguém conhece. Só tem o aviões do Lito, o aviões de música, do Lito, e o Aeroporto da Aviação. Eu gosto bastante do Aeroporto da Aviação porque fala mais dos aviões do que dos acidentes. O aviões de música fala muito de acidentes e tal. Eu não gosto. É que nem essas coisas assim de. Como eu posso dizer de. Eu vi completamente o que eu tava falando. Documentário de assassinato. Cara, eu me lembro que eu vi um documentário. Uma época eu queria, não, eu vou entrar nesse mundo. Eu vou entender esse mundo. Por que as pessoas gostam disso? E aí eu vi um documentário chamado, eu sempre falo isso, sobre Don't Fuck With Me, With My Cats. Era alguma coisa assim. Que era de um cara que mata uns gatos nos vídeos e aí começa a investigar. Cara, isso aquele documentário não é algo grotesco como matou, esquartejou o marido, não é um goleiro Bruno, não é, sei lá, um goleiro Bruno mandando feliz dia dos namorados, uma Elise Matsunaga dizendo eu te amo para um certo desconhecido, Suzane Richthofen comemorando o dia dos pais, não era nada disso, era só a parada de um gato, e era muito pesado o documentário. E aí era tão pesado que eu não conseguia. Tipo assim, normalmente quando eu vejo essas coisas, eu acho genuinamente engraçado, porque é muito pesado. É tão absurdo que fica engraçado. Normalmente, né? Não vou dizer todos os casos, né? Tem uns casos que eu olho assim. Que nem tem os Zodíacos, o filme Zodíacos é bom. Eu fiquei, porra, esse cara. O filme do David Fincher, muito bom o filme. Mas, porra, pesado pra caralho. E aí. Eu não consegui ver aquele documentário. É muito pesado o documentário. E é sobre algo simples. E aí fica aquela discussão, porra, o que que é mais pesado? a, as cenas violentas, que nem Kill Bill. Eu achei muito mais pesado esse documentário do que o documentário do que o filme do Kill Bill. E o Kill Bill é um filme bom pra caralho. E que tem só, morte pra porra toda. E é muito bom, muito bom. Que Tarantino é um dos meus diretores favoritos. E eu não consegui ver aqui. Não consegui, não consegui. Não consegui ver aqui. E aí tem a. O que que eu tava falando antes? Eu tava falando da. Até vou tirar isso aqui, peraí. Seguinte, eu trouxe aqui também famosos, notícias de famosos também. Também, pô, estão irrelevantes. Então, a notícia de famoso é umas coisas muito ridículas. A indústria de celebridades no Brasil. Aí tem aqui, morre Rudinel Gomes. Segurança de Robinho, citado na condenação na Itália. Cara, o Robinho é um caso assim que. Meu, caralho, esse cara é filho da puta. É meu óbvio falar isso, mas. E eu não conhecia ele. E aí eu me lembro que saiu os reportagens, não, Robinho, não sei o que, blá blá. Eu digo, caralho. E é umas coisas meio óbvias, assim. Nossa, agora eu vou só esquerdomacho pra caralho, que eu falei mal. Ah, foda-se, é umas coisas meio óbvias. Tipo assim, se a mina tá bêbada, porra, tu não vai pegar ela. É meio objetivo a questão, que, porra, não dá, entendeu? Que agora eu cortei completamente o clima, mas é foda. E aí, ao mesmo tempo, pô, vou pegar um livro de viagem falando sobre um cara que cometeu um crime, um dos piores crimes da humanidade que eu estudo, eu ler um livro sobre piada sobre sexo. Não dá também. Aí já pegou pesado na piada. Não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. E aí tem também, eu troco de assunto, foda-se, vou trocar isso. Tem o Big Brother, tem o Big Brother. Não sei quantos dias também aquela bosta. O Big Brother, pra mim, Ele, eu não acho, eu entendo o cara que olha o Big Brother e diz, eu gosto disso aqui, eu gosto de ver pessoas se fudendo nesta casa maluca. Eu acho isso do caralho, o cara que assume e fala, eu gosto do Big Brother, porque eu gosto do Big Brother. Ele tem o direito disso, ele tem o direito de pensar isso. É um gosto, que nem qualquer outro. É um reality show, como qualquer outro. A questão é que, como é muito tempo, é tipo assim, cada episódio 1 hora e meia, talvez, não sei.
E aí, tipo, que nem 2021 eu olhei. E por isso que eu digo, é legal. Eu não vou mentir, é legal acompanhar ali e tal. Pô, a galera comenta, mesmo que com futebol, tu olha ali a galera comenta outro dia, discute e tal. Mas, mano, assim, é muito tempo, cara. Muito tempo, muito tempo. É muito tempo. E é que nem eu olhava o Big Brother e ainda tinha um Multishow. Era na pandemia, então não tinha o que fazer mesmo. E tinha ainda um Multishow. Cara, era muito tempo. Mas eu fico pensando assim, foi legal de ter a experiência de ver um Big Brother, foi legal. Inclusive a Juliette chata pra caralho também. Vai tomar no meio do cu. O Gil do Vigor era quem merecia ter ganhado aquele Big Brother. E aí do cara que gosta do Big Brother, eu entendo o cara que vai lá e fala, porra, eu gosto do Big Brother porque é um reality show que as pessoas estão trancafiadas e estamos aqui tá boa. Eu acho isso hiper compreensível. O problema pra mim é quando o cara ele tá lá e falou: Não, eu gosto do Big Brother pelos debates sociais. Não gosto. Não gosto. Porque não tem debate naquilo ali. Não tem discussão nenhuma naquilo. E muitas vezes é feito da pior maneira possível. Da pior maneira possível é feito aqueles debates. É uma coisa assim, é o ápice do. É o estereótipo do identitarismo, né? Eu sou negro, ela é loira. Então logo eu, mulher preta, gorda, sou melhor do que você, loira, rica, atriz da Globo. Então fica esse jogo muito ridículo. Aí vira umas coisas, e aí vira qualquer coisinha, vira motivo de briga. Porque você já. E aí reflete aquilo já como se fosse igual. Por exemplo, assim, ó. Porra, fez uma piada de gordo, um heterotop. Sempre tem os heterotop arrombado lá no Big Brother. Aí fez a piada de gordo. Aí a gorda do Big Brother ficou ofendida. Aí daqui a pouco já era um puta repercussão. Você falando, não pode mais piada de gordo. Eu falei, porra, mas é óbvio, eles estão trancados numa casa, comendo mal, fazendo um monte de merda de exercício, daquelas merdas, fofoqueando. A única função daquilo é fofoquear. No ambiente tóxico pra caralho. Qualquer bosta que tu fizer vai ser motivo pra votar. E o problema não é a piada, o problema é o ambiente que tu criou. Entendeu? E aí, não, porque tem uma discussão profunda. Não tem, não tem. É um jogo que nem qualquer outro. Tudo bem, é legal. Eu não olho, mas quando eu olhava era legal. Eu olhei de 2021 só. Pô, vamos ser sinceros aqui, não precisa ficar mentindo. E aí o Big Brother tem e aí, nossa, do ano passado eu me lembro que foi assim. Puta que pariu, foi uma coisa muito ah, surreal, cara. Foi assim, aquela. Foi do Calma Calabresa, né? Davi Brito, inclusive, chato pra caralho também. Os caras que vencem o Big Brother são tudo chato. Mas os caras que perdem são pior ainda. Essa que é a parada. Que nem assim, Juliette, chata pra caralho. Carol com K, 3 vezes pior. Entendeu? Então, porra. Nem o Davi Brito, chato pra caralho. Vanessa Camargo, 4 vezes pior. Então, porra. Então fica assim. Eu me lembro quando eu olhava o Big Brother. O, e eu não gosto de Big Brother, mas eu olhei de 2021. Eu olhei de 2021. E eu me lembro que eu comemorei, assim, quando o Nego Di saiu. Eu me lembro, assim, eu pulei, assim, eu falei, tá que pariu, o Nego Di saiu. Foi um momento de alegria. E daquele momento eu percebi, pô, eu sou inútil. E aí, depois depois, ainda bem que depois daquela edição eu não vi mais nenhum. E foi a primeira vez olhando o Big Brother, foi a última. Eu não quero, nunca quis mais olhar. E aí depois eu ficava meio, pô, mas comemorei o cara sair do jogo, o cara se fudeu. Aí depois ele fez aquelas merdas aqui no Rio Grande do Sul, ele vai tomar no cu, vai se fuder. Bem feito, tinha que ter. 98% do meus votos, tinha que ser 100% que tirou ele. Foda-se, entendeu? Chato pra caralho. Mentiroso ainda. Mentiroso. Não é nem que seja chato, mas é mentiroso. É mentiroso. Pau no cu. Ele ficar tirando foto com o Ronaldinho. Não, o Ronaldinho é maneiro. O Ronaldinho é legal. O Ronaldinho é legal. Mas, porra, é que chega um ponto assim que quando tu é o fodão, né? Quando tu é o. Tem níveis de celebridade, né, cara? E aí fica aquela coisa. ah, Ao mesmo tempo que. Pô, cara, eu faço jornalismo. Sou jornalista, de certa forma. E aí. Aqui eu faço mais ou menos jornalismo. É mais algo humorístico.
E aí, ao mesmo tempo, pô, eu quero conhecer o Ronaldinho. Quero poder entrevistar ele. Quero poder. Não vou dizer ser brother dele, porque ele não tem cara de ser um cara muito legal. Mas o Romário eu tenho vontade de ser amigo. Ronaldo Fenômeno também, entendeu? O. A parada assim. Pô, agora Neymar. Neymar é um cara, pá, um cara de gente boa, mas assim. E fica um pouco, como é que tu vai ser amigo? Eu tenho vontade de ser amigo do Vini Júnior, se eu pudesse ser amigo de algum jogador. E também ao mesmo tempo, como é que tu vai ser amigo? Essa é foda de alguém que tu tem que criticar constantemente ali, tá? Ficar ali em cima. Que nem assim, questão de política, pô, que nem o teu PDT, é o partido que eu gosto, partido que eu não sou filiado, mas eu penso diariamente em me filiar. Eu quero ver os rumos que o partido tomará em 2026 para ver se me filio ou não. E faço parte do movimento social, enfim. E aí foi meio, pô, aquela coisa assim. Tem muito cara, eu não é o meu caso, mas tem muito cara que não iria criticar o próprio partido, o que eu acho um puto um erro. Eu acho que o partido ele tem que ter massa crítica. Nossa, falei bonito pra caralho agora. Falei muito bonito. Mas eu acho que o partido tem que ter uma oposição dentro de si mesmo. Então, assim, por exemplo, na minha cidade, o PDT apoia um cara, eu nem sei o partido, mas é um cara hiperfisiologista. Se eu não me engano, é do União Brasil, eu acho. Eu não vou votar nele. Eu não vou, eu votei nos vereadores. E de novo, não sou filiado do partido, mas eu gosto muito do PDT. É o único partido que eu me filiaria. Eu vou ver os rumos que vai tomar no ano que vem. Talvez me filie até lá, não sei, nada. E ver. Porque a questão do PDT é a seguinte: é um partido que, pra mim, ele sempre teve que ser oposição. Mas ele tinha que ser uma oposição que não se aliasse com bolsonaristas. Essa é a questão. Então ficou o Ciro Gomes querendo fazer uma oposição digna, que em sua maioria eu concordo, não necessariamente com o que ele propõe, mas eu concordo com as críticas no geral. E aí se alia com os caras bolsonaristas de extrema direita, que nem é a favor do projeto, mesmo projeto que ele. Não faz muito sentido. E aí tem os caras que nem o Carlos Lupe, tem um certo fisiologismo ali que me preocupa um pouco, que eu não acho ele fisiologista, mas ele tem um certo fisiologismo ali. E aí fica no governo e não defende, tá no Ministério da Previdência, que não defende a Previdência, tá cortando direito de Previdência pra caralho. Então fica e aí fica uma coisa sem sentido, assim, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, em Porto Alegre tinha a Juliana Brizola, que era a única candidata que venceria o Melo. E eu não sei por que alguém votaria na Maria do Rosário, eu não entendo. Assim, é uma coisa. Até o cara que assim, que não é muito culto, eu entendo. O cara que não é muito culto votar no Melo, ok, eu entendo. Mas assim, era tão óbvio que a Maria do Rosário ia perder. Era tão óbvio que o Boulos ia perder. Eu escrevi um artigo assim no início do ano falando disso. Porra, é que nem agora tá sendo as previsões para 2026. A gente tá no início de 2025. Em 2024, e eu acho que essa foi a eleição, mano. A eleição de 2022 foi a eleição que a gente mais pensou nas eleições de 2026 e 2024. Porque foi a eleição em que a gente mais. Que é mais serve para segurar se de fato. Pô, a gente tá numa. A gente não tá numa ditadura, mas a gente ainda não entrou na ditadura bolsonarista ainda. E aí vem do outro lado, eu acho exagero dizer que existe uma ditadura do judiciário, eu acho completo exagero. Mas existe de fato o autoritarismo ali, não dá pra negar. E aí, essas eleições de 2026, eu me lembro eu em 2022, assim, falando, 2023, não, porra, Caiado. E eu acho que o Caiado vai ir. Aí, tipo, tem o Ciro Gomes também. E passou muito rápido esses 3 anos, relativamente rápido. E aí o Ciro Gomes também. É um. Essa questão do Ciro, eu gosto do Ciro, só que ele se sabota de um jeito surpreendente. Nem ele chamando. Ele chamou do nada uma mina de puta no PT. Pra quê? Me diz. Pra quê? Ele não pode fazer isso. Não é comportamento de alguém que quer ser presidente. Nesses momentos eu não tenho vontade de me filiar ao PDT, não tenho vontade de ajudar o partido. Cara, pelo amor de Deus.
E aí que nem tem o. ah, ele tem uma puta chance de pesquisa legal, só que ele fica. O Ciro Gomes do trabalhismo, ele é o cara mais à direita. Mesmo sendo um cara bem esquerdo se comparado com outros governos, ele ainda assim seria um cara à direita. Entende? Ele tem uma visão fiscalista ainda muito forte, assim, e fiscalista no sentido de política fiscal. Ele acredita muito no mercado ainda, né? É uma coisa assim meio. Eu não concordo, mas eu concordo que para padrão é o ideal. Ele mesmo falou, se eu estivesse no livro dele, ele falou, se eu estivesse numa Coreia do Sul, seria um cara de direita. Porque ele não quer, pelo contrário, ele não é anticapitalista, né? Eu também não sou. Mas eu queria superar o capitalismo, mas não necessariamente com o socialismo, não é o anarquismo. Mas o capitalismo tem que ser superado, entendeu? Pelo trabalhador. Essa que é a parada. E, nossa, já deu 30 minutos, caralho. E o Ciro Gomes é um cara assim, entendeu? Tem esse jeitão. E aí ele podia estar fazendo já, tá indo conversar com as pessoas, convencer as pessoas e tal. E não, ele não fala com ninguém, ele fica lá à mercê, falando, não, porque eu sou um fodão. E ele é bom mesmo. Só que ele não olha pro que ele não olha. É por isso que eu tô falando, o Ciro Gomes, em algumas questões, ele ia ser meio igual ao PT. Ele não ia ter tantas diferenças assim. O que que ele ia ser diferente? Nacionalismo econômico, as propostas de educação, que ele no Ceará mudou, questão fiscal, questão tributária. Eu acho que ele iria propor reformas de base. Eu acho, tá? Importante isso. Beleza, isso iria tentar. Mas aí tu vai ver, eu vi ele no debate de 2022 mesmo falando, pô, eu não acho que mineradora tinha que ser do Estado. Eu falei, meu irmão, pra mim, assim, ó, eu vejo que eu sou um cara, mesmo seja um cara de centro-esquerda, eu sou um cara bem à esquerda. Então, assim, pra mim, e porque, assim, os Estados Unidos têm 7 mil estatais, o Brasil tem 400, sei lá, 300. E pra mim, as 100 empresas mais valiosas do Brasil, o Estado já tem uns 30% do mínimo. Foda-se. Isso aqui, do país. A capacidade produtiva do país não pode estar à mercê do mercado estrangeiro para simplesmente sair o dia que for melhor para os próprios lucros dele. Não, tem que ter uma capacidade produtiva própria e ter uma estrutura que se financie sem depender do exterior. Para mim isso é meio óbvio. Mas não, o liberaloide lá falando, ah, porra, não sei o que, pelo amor de Deus, entendeu? Então é uma coisa. Pelo amor de Deus. E aí que eu tô falando do Ciro, que ele tem esses lados. E política industrial é um assunto que eu acho que ele iria investir bastante e tal, pô. Ah, e também tem outra questão seguinte. Do Brasil, eu acho que ele sendo presidente, ele teria algum déficit. Porque ele sempre, eu nunca tive um déficit na minha vida como político. Eu acho que ele teria um déficit. Pela primeira vez ele teria um déficit. Na economia, não vejo um problema naturalmente, necessariamente ter um déficit. O problema é o tipo, a natureza desse déficit. Acho que é mais uma aposta minha falando nisso, do que necessariamente não dizendo que é ruim ou bom. Eu gosto do Ciro de novo. Acho que ele. A proposta dele de meta de inflação de ser de 3 em 3 anos, ah, essa lei da autonomia do Banco Central, que é tipo assim, não atende a interesses sociais, critérios sociais, apenas critérios econômicos totalmente tecnocratas, tem que ser revisto. Acho que ele iria rever. A questão, isso também é outra questão do câmbio flutuante. Precisa ter reserva em dólar. E assim, são poucas as pautas em que eu sou tão cético em relação à irresponsabilidade fiscal quanto a questão do dólar. Se um país ele se endivida numa moeda que ele não tem soberania monetária, fodeu, entendeu? Então assim, ele não pode simplesmente queimar os dólares assim do Brasil sem pensar num projeto e tal. Ou que nem tem muitos que dizem, tinha que abaixar a taxa de juros. Meu irmão, a taxa de juros é o último reflexo de todas umas outras questões, de toda uma série de questões de políticas anteriores. Política industrial, própria questão no tripé macroeconômico, entende?
dos indicadores sociais. Aí a taxa de juros é quando a última coisa que vai ser vista, entende? Não adianta tu mudar, porque querendo ou não, a taxa de juros, ela tem pessoas ali fodas no que elas estão fazendo. E tem, eu não sou um cara, eu não sou capaz de votar ah, igual os economistas que estão lá, entende? Então é preciso criar condições de fato também para com que a taxa de juros diminua. Mas isso, ao mesmo tempo que isso é verdade, tem o outro lado de que a lei de autonomia do Banco Central é totalmente tecnocrata, sem atender a critérios sociais, sem pensar na questão social também. E do Ciro, que você está falando. Eu acho que eu falei tudo que eu queria hoje, né? Pô, eu acho que vai dar 40 minutos daqui a pouco. Passou rápido esse tempo. Eu achei que não ia conseguir. E hoje foi um episódio mais descontraído. Eu vou fazer assim. Eu vou fazendo. Vou ler agora esse quadro de piadas de sexo para você. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você dê o like, compartilhe, tá bom? Se inscreva, veja o meu trabalho aí embaixo, tá? E. Enfim, o meu trabalho tem crônicas, tem desenhos que eu faço. Obrigado, até a próxima e